Fala pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um resuminho aqui do meu mês de julho. Não foi um mês que rendeu muito em leituras, eu li apenas 2 livros, mas eu consegui assistir 3 filmes, que também é muito pouco, e 2 séries. Eu vou falar um pouquinho deles pra vocês agora. Vou fazer o contrário dessa vez, vou começar falando pelos filmes, as séries e por último os livros. Os 3 filmes que eu assisti são filmes de suspense. O primeiro filme é um filme argentino que se chama O Filho Protegido. Eu já gostei ali do nome, eu já vi a capa assim bem meio misteriosa, a capa do filme lá na Netflix, então eu resolvi assistir. E vai contar a história do Lorenzo. O Lorenzo é um pintor casado, então ele e a esposa estão tentando ter filhos há algum tempo. E quando finalmente a esposa consegue engravidar, ela vai mudar completamente o seu jeito de ser. Ela vai ficar diferente com o marido, vai se afastando aos poucos dele, ela tem umas atitudes muito estranhas, ela toma algumas atitudes inapropriadas sem consultar o marido, então ele vai ficando com o pé atrás. Quando essa criança nasce, ela muda mais ainda. Então ela fica super protetora, aquela mãe que não deixa ninguém chegar perto do filho e cuida daquela criança de uma forma totalmente exagerada e insana. Então essa relação, esse seu excesso de zelo com aquela criança vai prejudicar muito o seu casamento. O filme é narrado entre presente e futuro, o que está acontecendo no momento e o que vai acontecer futuramente. Só que é uma forma muito estranha essa ligação do presente com o futuro, eu não curti muito. O filme tinha tudo para ser muito bom, ele tem um clima de suspense leve, não é aquele suspense que você fica, nossa, sem respirar. Tem um climazinho, só que eu esperava muito mais. É aquele típico filme que tinha tudo pra dar certo, tinha tudo pra ser um ótimo suspense, mas infelizmente não se sustenta até o final. Então foi um filme assim bem mediano, que eu não indicaria pra vocês assim, nossa pessoal, vocês têm que assistir esse filme que é um ótimo suspense. Não, é bem mediano, e se você já assistiu, vamos ver se você concorda comigo quanto ao Filho Protegido. O segundo filme que eu assisti foi o filme Obsessão Secreta. Eu estava muito ansiosa por esse filme, já ativei o sininho lá quando a Netflix anunciou que seria lançado. Então no dia que lançou eu assisti e foi uma das maiores decepções dos últimos tempos em filmes também. Esse filme conta a história de uma mulher que sofre um acidente. Na verdade, no início do filme ela está sendo perseguida por um homem e ela acaba fugindo, escapando e sofre um acidente, vai parar no hospital e perde a memória. Então ela tá ali com amnésia até que o seu marido chega ao hospital e ela vai se recuperando aos poucos sem recuperar a memória. Ela volta para casa com o seu marido e nisso na história entra um policial que começa a desconfiar se esse homem realmente é o marido dela, quem que prova que ele realmente é o marido dela, já que ela não tem memória, nenhuma outra pessoa apareceu ali para reconhecer a paciente. Então a história vai se dar ao redor disso. Achei o filme muito fraco, as atuações dos personagens muito fracas, as ações muito previsíveis, muito forçadas. Foi assim muito decepcionante, porque eu tava assim bem ansiosa. Realmente foi muito perda de tempo assim na minha vida. Eu não recomendo de jeito nenhum esse filme, porque eu tava esperando um impacto maior, um suspense de tirar o fôlego, mas foi pelo contrário, não teve nada de suspense. Eu achei extremamente forçado as atitudes da mulher, as atitudes do policial, uma certa cena que vocês vão ver ali, um freezer, algo assim, chegando lá. Se você parar pra assistir ou se você já assistiu, você vai se lembrar dessa cena. Enfim, mais um filme que eu não recomendo. Então nem pensei em gravar pra vocês, porque é ruim mesmo, na minha opinião, pelo menos. O terceiro filme que eu assisti é um filme alemão, se chama Sequestrando Stella. Esse já é um filme que eu não esperava nada. Eu não sei por que eu comecei a assistir esse filme, o título não me chamou muita atenção, não sei, realmente não sei porquê, mas foi o que eu mais gostei aqui desses 3. Logo no início da história, a gente vai ver 2 ex-presidiários tramando um sequestro. Na verdade, eles já têm todo pronto, o cativeiro muito inteligente, tudo muito bem pensado, todos os passos friamente calculados de todo momento ali desse sequestro. Eles levam a vítima para esse cativeiro, que é a Stella, uma moça, só que a Stella não vai ser uma prisioneira fácil de controlar. Então os 2 sequestradores vão se revezar para cuidar da Stella de noite, 24 horas por dia, sem tirar os olhos dela. Acontece que um dos 2 é o cabeça ali da armação, é quem arquitetou todo esse sequestro, e o outro já é um cara mais coração mole, mais bonzinho, e que vai ter uma certa ligação ali naquela história que talvez as coisas não saiam como planejado.
Eu gostei bastante desse filme, como eu disse, eu não esperava nada, então talvez por isso eu tenha gostado bastante. O desenrolar da história foi bem coerente, bem aceitável. O final, eu me surpreendi, eu gostei demais do final, mesmo que eu não tenha concordado com uma coisinha que aconteceu ali. Eu estava torcendo para um outro tipo de final, de um certo personagem, mas o finalzinho mesmo, a última cena, foi o máximo, eu gostei muito. E esse filme eu indico sim, se você tá a fim de assistir um filme diferente, ele foge bem do óbvio, de suspenses que a gente é acostumado a assistir, praticamente se dá em um cenário só, quase que é ali no cativeiro. É um filme que eu indico sim, então se você assistiu, me conta o que achou, e se você ainda não assistiu, me diz se está com vontade de assistir. Assisti duas séries. A primeira série foi a série nacional O Escolhido. Essa série tem a Paloma Bernardi como protagonista aqui dessa história. Nós vamos conhecer 3 médicos que vão para o Pantanal, numa região bem remota, numa aldeia, num vilarejo lá, assim, bem embrenhado, um lugar super difícil o acesso. Eles são 3 médicos que estão levando vacinas para vacinar a população, vacina contra o vírus da Zika, para proteger a população desse vilarejo. Só que assim que eles tentam chegar até esse lugar, eles já percebem que eles não vão ser bem-vindos, porque tudo indica que eles não querem ser encontrados, não querem se misturar com o resto da população. Quando eles chegam lá, eles vão constatar realmente isso, que o povo é muito hostil, eles se recusam a aceitar essa vacina, já que eles não acreditam na medicina. E os 3 médicos acabam percebendo que eles têm uma espécie de uma divindade, um curandeiro que eles idolatram ali naquela aldeia, que é o Escolhido. Eu gostei bastante da série, ela não é maravilhosa, mas eu gostei bastante, ela é bem envolvente, a cada episódio você quer continuar, porque deixa aquele finalzinho assim instigante que você quer continuar. São 6 episódios, então eu assisti bem rapidinho todos eles. O final eu fiquei assim com uma pulga atrás da orelha, porque ficam muitas perguntas e poucas respostas aqui para essa primeira temporada. Eu espero que lancem logo a segunda temporada, porque esse tipo de história, se você demora muito pra assistir, você acaba se esquecendo dos detalhes e tem que voltar lá atrás, e isso eu tenho preguiça, não gosto disso. Mas enfim, é uma série que eu assisti, gostei e recomendo. Se você quer assistir uma série nacional diferente, ela tem um toque sobrenatural, tem um toque de suspense. Gostei demais da interpretação dos atores que eu não conhecia e são assim incríveis. Então, se fosse você, eu dava uma chance pro Escolhido. Essa série é uma adaptação de uma série mexicana que se chama Niño Santo. E outra série que eu assisti também, que eu já falei pra vocês aqui no canal, eu gravei um vídeo especial, é a série Os Últimos Czares. Eu já falei que eu sou apaixonada pela história dos Romanov, desde que eu conheci essa família pouco tempo atrás, né? Muito descuido da minha parte, mas foi bem pouco tempo atrás mesmo, alguns anos atrás, quando eu li um livro do John Boyne, O Palácio de Inverno. Eu fiquei encantada quando descobri que a história do John Boyne é baseada em uma história real, que era a família dos Romanov. Essa série vai focar na vida da Alexandre e do Nicolau, desde o início do casamento, quando o Nicolau assumiu o trono ali do Império Russo, todas as dificuldades que ele enfrentou, a falta de atitude que ele tinha. Ele era um homem muito fraco, indeciso, ele não tinha voz ativa, e quem acabava dominando algumas partes ali da situação era realmente a Alexandra, e principalmente guiados pelo Rasputin, que era um personagem assim interessantíssimo. Ele era maquiavélico, mas ele foi responsável por grande parte dos acontecimentos importantes lá na dinastia dos Romanov. Nós vamos conhecer a família toda, todos os filhos, a doença do filho caçula, o Alexei, e até a decadência do Império. É uma série muito boa que mistura dramatização com documentário. Eu gostei demais. Mais detalhes eu vou deixar o link aqui embaixo ou aqui em cima nos cards para vocês conferirem o vídeo exclusivo sobre essa série, beleza? Agora, por último, para finalizar o vídeo, eu vou falar dos 2 livros que eu li. Eu li 2 e-books nacionais. Os 2 eu já falei aqui no canal, os links estarão aqui embaixo também. O primeiro é o livro Crônicas sobre a Inseminação. Nesse livro nós vamos conhecer o James. No dia do funeral do seu pai, ele descobre que o seu pai não era seu pai biológico. A mãe acaba contando esse segredo que ela guardou até aquele momento, que o casal não podia ter filhos, então a mãe optou por uma inseminação artificial. Ele fica muito intrigado, muito curioso com essa situação e contrata um detetive particular para tentar descobrir a identidade do seu pai biológico. Ele acaba descobrindo o comércio de venda de sêmens para os bancos de sêmen nas clínicas de inseminação artificial,
e descobre também a grande probabilidade de haver incesto nessas situações. É uma história muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, mas ela faz muito sentido, é muito coerente e após estudos e pesquisas do autor, ele criou esse livro. Vou deixar o link aqui para vocês conferirem também, que vale muito a pena conferir. Esse livro ele distribuiu gratuitamente para quem quiser conhecer a história e se interessar mais pelo assunto. O segundo livro é A Lista de Instruções, do autor Marcial Oliveira. É um suspense juvenil muito gostoso. Eu me surpreendi demais com esse livro porque ele é uma delícia de ser lido. Me lembrou minha adolescência, o final da minha infância, quando eu lia os livros de suspense da série Vagalume. Nesse livro nós vamos conhecer 3 jovens. Cada um deles tem um segredo muito grande que eles guardam na vida deles e alguém acabou descobrindo esse segredo, então começa a chantagear esses jovens. E essa chantagem inclui uma lista de obrigações, uma lista de instruções que eles têm que seguir. Então nessa lista tem coisas banais, coisas que passam a ser tipo uma zoação na escola, até atos criminosos, colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, ao mesmo tempo em que eles vão ter que executar as ações que estão ali descritas nessa lista, eles também têm que descobrir quem está por trás dessa chantagem, quem é a pessoa que descobriu os seus segredos. É uma história assim muito gostosa, super rapidinha de ser lida. Então esse é o meu resuminho do mês de julho. Eu espero que agora no mês de agosto eu tenha muito mais novidades para contar. Filmes eu acho que eu não assisti nenhum ainda esse mês, mas eu espero colocar a minha lista em dia, pelo menos assim dos últimos adicionados lá na Netflix. Livro eu já li alguns assim muito bons, em breve eu venho contar para vocês também. E é isso aí, não esquece de dar aquele like esperto aqui no canal, se inscreve se você ainda não for inscrito, e é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo, tchau!